Pessoal, a semana 2 do PET volume 4 do sexto ano, né, do ensino fundamental, ele vai abordar a questão, vai dar continuidade, né, a mesma coisa da primeira semana, aos povos da antiguidade, o estudo dos povos da antiguidade, especificamente para a China e a Índia do mundo antigo, tá? China antiga e a Índia antiga. Grandes civilizações muito essenciais para nós, né? E muito importante isso aí, né? Vamos passar lá para a resolução aqui, rapidão. Então, vocês vão fazer a leitura, né? Mais uma atividade com interpretação de texto, com leitura. Se vocês não conseguirem fazer, podem estar acessando a internet para procurar também. E os seus livros didáticos, né? Que é um conteúdo bem embasado, né? Com estudo de historiadores, professores, né? E algumas fontes na internet também que sejam confiáveis, né? Vamos fazer a leitura do texto, né? Falando sobre a questão da China antiga, né? Esse primeiro exercício aqui, né? Vai tratar um pouquinho da Índia também, depois, né? E aqui, especificamente, vamos fazer os exercícios já, tá? Da China. Bom, atividades. A China é uma das mais importantes civilizações da história da humanidade, datada de 7000 a.C. Passou por diversas transformações territoriais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Mediante as aulas sobre a civilização chinesa, responda: qual a importância dos rios amarelo e azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? Bom, pessoal, o que acontece? As civilizações da antiguidade elas vão se desenvolver em volta dos rios, né? Temos como exemplo a civilização egípcia, que se desenvolveu no rio Nilo. Temos a civilização mesopotâmica, né, que vai se desenvolver em diversos rios também. Então, a característica que eles têm em comum é que eles vão construir suas cidades, seus lugares de habitação próximo aos rios. Por quê? No rio você consegue o rio tem vida, né? Com a água você consegue produzir plantações, criações também, né? E uma maneira de sobrevivência, né? E, e o exercício pergunta qual foi a importância dos rios amarelo e azul para o povoamento da China, né? Na China antiga. Os rios amarelo e azul foram importantes para a atual China, pois eles ajudaram as suas primeiras civilizações se desenvolverem. Com eles, as populações plantaram arroz, cereais, né? O arroz já é um tipo de cereal, né? Painço, que é um tipo de cereal chinês, né? Marcante lá na China, entre outros. Eles ajudaram, né, a China se desenvolver, os primeiros populações da China, né? Nos tempos de cheia dos rios, era propício para o plantio de arroz aquático e tinha uma organização na distribuição de água. Os rios também, quando ficavam cheios, os rios amarelo e azul, quando eles ficavam inundados, eram, eram usados para plantio de arroz aquático, porque é, deixava ele mais fértil, né? Deixava o solo mais fértil e mais propício à plantação. Então, eles foram importantes nesse contexto de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a, a criar todo um tipo de mecanismo, né, de sobrevivência, né, na China antiga. Letra B. Vamos para a letra B. Explica o que é uma dinastia. Está perguntando o que é uma dinastia.
porque os chineses passavam por dinastias, né? Bom, dinastia é um grupo de famílias que sucedem, têm sucessão uma com as outras, né? Por exemplo, no texto aqui, ele traz muitas dinastias, né? Que os chineses passaram, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a dinastia Shang, que foi uma das primeiras, né? A dinastia Zhou também, a dinastia Qin, né? Que foi uma das primeiras aí a ter a responsabilidade de que a gente conhece como China hoje, e a dinastia Han, que também, né? O que eles têm em comum? São famílias, né? O próprio texto aqui trabalha isso. São famílias que se sucedem ao poder, né? Primeiro uma dinastia está no poder, uma outra entra no lugar deles, luta entre si, né? E toma o poder e entra outra, né? O que eles tinham em comum era a família, só que eles tinham rivalidades também, né? Nesse sentido. E a China vai ser desenvolvida, vai ser dividida em diversas dinastias, né? Ao longo do seu tempo. Letra C. Vamos lá para a letra C. Qual a importância da dinastia Qin, 221 a.C. a 207 a.C., para o Império Chinês? Qual foi a grande importância da dinastia para o estudo da China antiga? A importância da dinastia Qin para o Império Chinês é a de que a dinastia Qin unificou todo o território chinês, dando origem à China que conhecemos hoje. Ou seja, com a dinastia Qin, os reinos que eram separados, eram divididos, foram juntados, foram juntos, né, em um só, e passaram a ter um imperador chamado de Qin Shi Huang. Então, o que acontece? Antes da dinastia Qin, a China se organizava com diversos reinos, e aí, a partir do momento que essa dinastia chegou ao poder, ela organiza esses reinos em um só, em um império só, o Império Chinês. E aí é o que a gente entende como hoje, na distribuição geográfica da China hoje, tá? Letra D. O que foi a Rota da Seda? A Rota da Seda foi criada por uma outra dinastia, não foi a dinastia Qin, foi uma dinastia depois da dinastia Qin, chamada dinastia Han. Era uma rota, um caminho importante de comércio entre a China e o Ocidente. Por que o Ocidente? A China é de qual continente? Asiático, certo? Então é do continente oriental. E fora, do outro lado do globo, né? Se for pegar a Europa, outras regiões da América, nós temos o continente, né? O lado ocidente do globo, né? Ocidental. Então a China fazia, através da Rota da Seda, ela fazia esse comércio entre Oriente, Ásia e outros continentes, tá? Era um percurso, né? Essa Rota da Seda era um percurso, um caminho que levava produtos, mercadorias e etc. para o Ocidente. O que ajudou a China a se desenvolver, né? A partir do momento que ela começa a fazer essa globalização, essa comercialização entre canais, né, mundiais, ela se expande, né, começa a desenvolver bastante. E tem aqui no texto aqui marcando a Rota da Seda aqui, vou ler para vocês. Importante rota que ligava a China à Europa, que é o Ocidente, possibilitando transações comerciais entre o Oriente e o Ocidente, tá? Então ela ligava o Ocidente e o Oriente. Bom, a segunda parte da semana 2, ela vai se voltar para o estudo dos povos indianos,
né, da Índia antiga, que é uma outra civilização importante. E primeiramente vocês vão fazer uma leitura do texto, né, e os exercícios em sua maioria estão perguntando o que tem a ver com o texto mesmo, questão de interpretação. Eles vão demarcar, né, o que vocês acham importante e partir para o exercício, tá? Número 2. Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, o Brahma, conforme imagem abaixo. Determine a função de cada casta dessa exercício. O que o exercício está pedindo, solicitando aqui? Os indianos, né, os povos indianos antigos, né, da Índia antiga, assim como toda sociedade já tem uma organização, certo? E os povos indianos se organizavam através da hierarquia também, né? Muitos dos povos se organizam através disso, da hierarquia. E eles tinham uma organização de sociedade chamada sociedade de castas. Eles dividiam a sociedade em vários setores, como a gente entende hoje como classe social, né? Um conceito hoje do século XXI. Só que nessa época aí é diferente. Então, nós temos basicamente 5, né, setores que os indianos dividem, né? E aqui no exercício pede o seguinte, para você explicar o que é cada um deles e a função de cada um, o que cada um fazia, tá? E aí vamos partir para ele então. Brahmanes, né? O que eles faziam? Eram sacerdotes que tomavam conta da área da igreja, né? Dos grandes templos indianos, que controlavam rituais, ocupavam os altos cargos no Estado, estudavam os Vedas, que é um tipo de conhecimento indiano, né? Para criarem leis. Eram sacerdotes, eram membros que faziam dentro dos seus templos religiosos e eram o topo da pirâmide, eram a elite da pirâmide, né? Da sociedade indiana. O outro setor eram os kshatriyas. Kshatriyas. O que eram os kshatriyas? Vamos ver aqui. Eram nobres da nobreza, também não tinham condição ruim, era o segundo no topo, na pirâmide social dos indianos. Eram nobres e guerreiros também, que dominavam as castas, ajudavam na defesa dos lugares, né? Os guerreiros. Então, era parte da nobreza, quem tinha poder também, e guerreiros, tá? Terceiro setor, os Vaixas, né? Kshatriyas e Vaixas. Os Vaixas eram comerciantes, agricultores e artesãos, tá? Era a classe desses setores, comerciantes, quem comercializava, fazia comércio com mercadorias e etc. Agricultores tomavam conta da terra, com plantações, e artesãos. Artesãos faziam, né, as pinturas, os desenhos, toda a produção artesanal, né, objetos. Alguns podiam se tornar ricos, né? Alguns desses daqui poderiam ser ricos, contudo, mas eram obrigados a pagar impostos e ir para a guerra. Ou seja, poderiam ter ricos, mas eles eram obrigados a pagar imposto mesmo assim e ir para a guerra. Quem não pagava imposto? Os kshatriyas e os brahmanes.
o resto daqui pagava imposto, né? Outro setor, os Sudras eram outro setor da sociedade indiana, eram servos, né, que dependiam de um senhor, trabalhavam na terra, tá? Trabalhavam nas casas dos Vaishyas e Kshatriyas. Trabalhavam nas casas desses dois aqui de cima. E o setor mais marginalizado, mais excluído, mais discriminado, eram os Dalits na sociedade indiana. Eram pessoas que não pertenciam a nenhuma casta. Eles não eram considerados nessa divisão de castas, tá? E eram entendidos como impuros. Eles interpretavam os Dalits como pessoas impuras, pessoas intocáveis, e eram discriminados pela sociedade, um setor que sofria muito com discriminação, com violência, né? Não é muito diferente, né? Parece, né? Do que a gente vê dentro da história, nossa história, da história dos povos. Essa divisão social, essa hierarquia de ter setores acima, pessoas ricas, pessoas pobres, né? E não é de muito diferente, né, pra gente. Então, o exercício 3 era para dividir 2, né? Era para dividir, você fazer o que cada um significava e o que eles faziam na sociedade indiana. Beleza? Mas os dois povos, né, tanto Índia quanto China, contribuíram assim de maneira muito grande para o que a gente entende como mundo hoje, né? Toda essa diversidade que o nosso país tem também, vem de toda essa influência desses povos, né?